Obrigada, Will. Payroll aí de hoje decepcionou, né? 73 mil vagas. A gente viu, inclusive, né, o Fed esta semana sinalizando cautela, não só olhando ali para os dados da economia em si, mas ainda diante de todas as incertezas por conta da inflação, do choque tarifário, né, que isso pode acabar trazendo para a inflação, olhando o mercado de trabalho, olhando o mercado, olhando a inflação também ali, um desafio, inclusive, para o Federal Reserve. Mas você, né, olhando para este combo de dados que nós tivemos esta semana, PCI ontem, mercado de trabalho hoje, como que você enxerga, né, de fato, esse ambiente? Dá para pensar mesmo em corte de juros em setembro ou talvez ainda é muito cedo aí para pensar nisso, para o FONC agir? Pois é, Paula, deu uma mudança nas expectativas, né, de juros. Você teve ao longo da semana dados mais fortes que esperado pelo mercado e levando aquela ideia de que a economia americana está resiliente, está firme. A própria inflação, se você pegar os últimos dados e você analisar os últimos 3 meses, por exemplo, você vê um dado de inflação que ele não corrobora um corte de juros, tá? Essa que é a verdade. Agora, o Fed já vinha falando que o principal vetor para definição e decisão de corte de juros estaria no mercado de trabalho. Se o mercado de trabalho fosse dando sinais que permitissem, né, ao Fed dizer que não, a economia está desacelerando, né, há um espaço aí de eventualmente cortar juros para não deixar a economia caminhar para uma recessão, coisa do gênero, o vetor principal era o mercado de trabalho, né? O Fed já vinha comentando isso e hoje a gente teve um dado que surpreendeu e muito, seja porque o número ficou um pouco aquém do esperado, mas principalmente as revisões dos últimos 2 meses, né, elas diminuíram e muito a geração de postos de trabalho. Fica até difícil de entender e ler para eu conseguir aqui explicar para vocês, né? Estava tentando entender por que de tanta revisão. Corroborou um pouco aquele dado do ADP, não dessa semana, ou do outro mês lá, que tinha mostrado contração de postos de trabalho também na economia americana. Então, eu acho que o ponto aqui é que a revisão, né, foi bastante forte, mostrou um número fraco para o mercado de trabalho, e isso reacendeu as apostas de corte de juros ainda em setembro, que ao longo da semana foi passando cada vez mais adiante para outubro, dado que a economia estava dando sinais de resiliência.